Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar por que o seu gato bebe água do seu vaso sanitário, às vezes do box do seu banheiro ali, né, às vezes das suas plantas. Enfim, vou falar por que às vezes o gato ele bebe uma água suja. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, às vezes você fica bastante confuso aí na sua casa, né? Às vezes você tem várias tigelas de água, você troca água até com certa regularidade, na sua cabeça sempre tem água limpinha ali para o seu gato, e às vezes você pega ele bebendo água do seu vaso, ou você acaba de tomar banho e vai lá e bebe água daquele box, né? Ou bebe água das suas plantas, você fica se perguntando por que, né? Ele está bebendo a sua água suja enquanto eu tenho a vontade aqui, eu forneço para ele água limpa. Esse vai ser o tema do vídeo, eu vou te falar diversas causas que causam isso, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender, pessoal, é que a domesticação dos gatos, ela aconteceu há pouco tempo comparada com a dos cães, por exemplo. Então, os cães, eles são animais completamente domesticados, enquanto os gatos, eles ainda são considerados um pouco domiciliados e não domesticados, tá? E isso faz com que os gatos ainda tenham diversos instintos presentes nele. E, basicamente, vão ser esses instintos os responsáveis por fazer ele querer beber uma água suja no lugar da água limpinha que você coloca ali. Mas você vai ver também que uma das diversas causas dessa vai ser o quê? Na cabeça do seu gato, não é que ele não quer beber água limpa, ele quer beber água suja, não é isso. Muito provavelmente, que vocês vão perceber nessas causas, é que o problema está na tigela, o problema está na água que você está colocando ali, o problema está em alguns erros que você está cometendo, tá? E não tem nada a ver com ele gostar de beber água, apesar de ter um momento ali que o gato ele pode sim gostar de uma água suja na nossa cabeça, que eu vou falar mais pra frente. Eu também vou falar aqui nesse vídeo mais pra frente se faz mal para os gatos, porque muitos de vocês podem ter, né, essa dúvida, né, Thiago, o gato bebe água do vaso, ele pode ficar doente por conta disso. Vou abordar toda essa questão aí, pode ficar tranquilo. Então fica até o final para você aprender tudo. A primeira causa que pode fazer o seu gato preferir beber uma água suja do que a água da tigela é a tigela de água muito perto da de comida, tá? Então essa é uma tecla que eu bato sempre também aqui no meu canal. No meu canal já tem 3 anos e eu lembro sempre de eu falar dessa dica, porque é um dos maiores erros que os tutores de gatos cometem. É comprar aquela tigelinha que vem 2 tigelinhas acopladas assim, juntas, né? Aí uma coloca água e outra coloca ração, né? Então o recomendado é você colocar só água ou ração, mas também depende do gato, tá? Mas essa é uma dica um pouco generalista, mas tem gatos que vão beber e comer dali tranquilamente, vai muito de gato para gato. Mas o que acontece? Qual que é o erro aqui, pessoal? Na natureza, os gatos, você já sabe que os gatos são animais extremamente cautelosos e higiênicos, né? E na natureza não é diferente. Então, eles não costumam levar uma presa para perto do local em que eles bebem água. Eles não costumam beber água em um local que eles sabem que tem algum animal morto ali ou algo do tipo. Por quê? Porque ele sabe que aquele animal morto em decomposição, ele acaba contaminando aquela água com bactérias, patógenos que vão fazer mal para ele. Então, ele não quer beber água ali, tá? E quando você coloca a sua tigela de alimentação de ração ali do lado da tigela de água, na cabeça do seu gato, ele pode pensar, opa, essa água aqui está contaminada, não vou beber aqui. Aí ele pode ir lá e beber do vaso, por exemplo, tá? Então essa é a primeira dica importante, não deixe a tigela de comida do lado da tigela de água, tá bom? Separe ela, no mínimo, a uma distância de 1 metro de distância, tá? Se der para ser mais, bem longe, melhor ainda, tá? A causa número 2, a tigela é de plástico. Então isso aqui também é um dos maiores erros que as pessoas cometem, né? Apesar assim, varia muito, tá? E como eu disse, muitos gatos bebem sim a água da tigela de plástico tranquilamente, tá? Mas se você trocasse, você até poderia aumentar a ingestão dela, tá? O que acontece com o plástico, pessoal? O plástico, ele libera ali algumas substâncias, tá bom? Na água que podem alterar o sabor dela. Então esse é o primeiro ponto do plástico. E o segundo é que o plástico ele pode acabar tendo ali a formação e a proliferação bacteriana, que também vai alterar o sabor da água. Então, seu gato ele vai sentir aquele cheiro diferente, na cabecinha dele ele fala, opa, pode estar contaminada, não vou beber aqui, vou beber em outro local. Ou o simples cheiro ele fala, essa água não vai estar gostosa, porque ela está com cheiro estranho, vou beber do vaso, vou beber do box, enfim, né? E por que ela então facilita a proliferação bacteriana? Geralmente a caixa de areia, essa é uma das dicas que eu dou quando eu faço um vídeo específico sobre caixa de areia,
A caixa de plástico, que é a mais comum e é a que existe, que a grande maioria, 90% utiliza, ela é bom você fazer uma troca dela aí semestralmente, anualmente. Por quê? Principalmente se você utiliza pouca areia, né? Que também não é recomendado. O mínimo que é recomendado é 3 dedos de areia, mas enfim. Se você coloca pouca areia, seu gato ele vai arranhar ali, né, enterrar o seu cocô e xixi, ele acaba arranhando o fundo da caixa. Quando ele arranha esse fundo da caixa, cria microfissuras naquele plástico, e essas microfissuras predispõem ali ao acúmulo de bactérias naquelas fissuras que vai ser difícil de limpar, tá? Então isso, trazendo para a tigela de água, o gato ele não vai arranhar a tigela de água ali, né? Então não vai ser por isso, mas quando você for limpar aquela tigela, por exemplo, se você limpar, né, tem pessoas que nem limpam, vou falar um pouquinho sobre isso também, mas quando você for limpar essa tigela, por exemplo, às vezes se você usar aquela parte mais durinha da bucha, né, e esfregar ali, vai criar microfissuras que também vai predispor ao acúmulo e à proliferação de bactérias nessas fissuras, modificando o sabor da água, tá? Então, o mais ideal, se você tiver condição, né, que você compre tigelas de água de cerâmica, aço inox ou vidro, tá bom? Eu prefiro particularmente a de vidro, apesar de não ser tão fácil quebrar, né? Mas vai que tem um gato doido aí, sem querer ele quebra essa tigela de vidro ou de cerâmica e possa acabar se machucando, então eu prefiro ainda a de aço inox, para mim é a melhor opção aí. A causa número 3, o formato da tigela está errado. Então, quando eu também falo em vídeos de alimentação e tudo mais, eu sempre falo que para gatos o mais ideal é uma tigelinha um pouco mais rasa, se não tigela funda, tá? Um pouco mais rasa e larga, para que o gato não encoste o bigode dele ali na tigela e acabe se incomodando. Aí as pessoas até trocam a tigela para uma tigela dessa mais ideal, mas acaba esquecendo da tigela de água. Então ele troca de alimentação, mas a de água continua aquela tigela funda, porque na nossa cabeça é a melhor, né? Não vou botar água numa tigela funda para ter bastante quantidade de água, né? E tudo mais. Mas essa tigela de água ela pode estar incomodando o bigode do seu gato também. Então imagina, toda hora que ele vai lá beber água, o bigode encosta, ele fica incomodado, uma situação chata para ele. Ele fala, vou beber ali no vaso que é mais confortável, talvez tenha um gosto melhor, né? Então você modificar essa tigela para uma mais ideal, pensando na anatomia do gato, não só a de alimentação, mas também a de água, é de extrema importância. Número 4, eles gostam de múltiplas fontes. Então, isso aqui também é uma dica muito importante. O mínimo que vocês precisam ter, pessoal, é N+1 tigelas de água, igual caixa de areia, tigela de alimentação, tá? Você sempre precisa ter o número de gatos mais um, mas vai variar, tá? Então, por exemplo, você tem 7 gatos em casa, não é um apartamento tão grande. Você vai pôr 8 tigelas, tá ideal, tá? Mas se você tem um gato, você pode colocar ali 4 tigelas de água, que vai ser muito interessante. Por quê? Por que os gatos gostam de ter diversas fontes de água ali presente? Primeiro, pela preguiça, tá? Então a preguiça ela pode estimular o gato, você ter várias fontes de água, pode estimular o gato a beber mais água. Por quê? Porque às vezes o gato ele gosta de dormir, o local preferido da casa dele é e a tigela de água fica lá do outro lado da casa. Para ele levantar dali e falar, vou lá no outro lado da casa para beber água. O gato ele é preguiçoso, pessoal, ele não vai querer, ele vai ir quando ele tiver com muita sede mesmo, né? Agora, se ele acabou de acordar ali da cama, desceu no chão, na hora que ele pisou no chão, tem uma tigela de água e ele, opa, tem uma aguinha aqui, vou beber, tá? Então isso lembra o gato de beber água também. Mas a principal questão que os gatos preferem não, eles precisam de várias fontes de água é o seguinte, pode ter também uma disputa de território na sua casa se ela for multicast. Então, se você tem 5 gatos, 2 tigelas de água, você tem os mais dominantes ali que podem ficar perto dessa região da água, não deixar os subordinados beber. Então, o subordinado vai lá e vai beber água do vaso, porque talvez seja o único local que ele esteja conseguindo beber. Mas outra questão muito importante é que na natureza os gatos eles gostam de ter um certo tipo de senso, né, de caçar água também, tá? Então os gatos na natureza eles não ficam em um ponto específico, só naquele territóriozinho, tem uma pocinha de água aqui, tem um pouquinho de rato que passa aqui para eu caçar, vou ficar nesse círculozinho aqui minha vida inteira. Não, os gatos eles ficam andando, ganhando novos territórios, deixando alguns para trás, explorando os locais, tá? Então eles gostam de ter esse senso de achar novas fontes de água. Na cabeça dele pode ser uma fonte mais purificada, mais gostosa, mais fresca, mais livre de patógeno. Eles gostam desse senso de caçar água. E quando você tem diversas fontes de água na sua casa, diversas tigelas, né, você fornece esse senso de caça de água para o seu gato. E outra coisa importante,
Os gatos, eles podem enjoar do local que você deixa a água, né? Para ele pode começar a vir com aquele local, como, por exemplo, essa água aqui tá aqui há muito tempo. Porque imagina um gato que ele tá com uma poça lá na natureza. Ele tá bebendo daquela poça, bebendo. Com o tempo, ele pode começar já assim, opa, tô bebendo há muito tempo aqui, essa água já tá um pouco velha, né? Pode estar um pouco contaminada, não quero mais beber daqui. Vou procurar uma água mais fresca porque ela já tá parada aqui há muito tempo. A mesma coisa com a tigela na sua casa. Então o gato ele pode começar a olhar para aquela tigela de água ali e falar, por mais que você troque a água na cabeça do seu gato, às vezes ele não percebe a troca, sabe? Então ele vai olhar para lá e falar, opa, essa água já tá aqui há muito tempo, quero uma nova fonte. Aí ele vai para uma outra tigela que você já tem na sua casa, tá? Então você fornecer essas diversas fontes de tigela de água é muito importante também. Número 5, água na tigela há muito tempo. Então, muitos tutores caem no erro de achar que a água está limpa, que não precisa trocar, né? Só troca quando o gato tiver bebido basicamente tudo, tá? Esse é um maior erro, um dos maiores erros que você pode cometer, tá, pessoal? O mínimo que você precisa trocar aí é uma vez por dia, tá bom? Se você parar para olhar direitinho, você vai ver que ela tá suja. Você vê que na água forma aquela espécie de capa, assim, com um pouquinho de cabelo, pelo, poeira, fica uma capa suja, assim, seu gato não vai querer beber dali, tá? Por isso que ele pode acabar procurando outros locais que você acha estranho, tá? Então troca a água todos os dias. Se você deixar ela ali acumulada há muito tempo, ela vai ter alteração de sabor, tá? E seu gato ele vai evitar beber ao máximo. Ele pode até não beber dessas outras fontes sujas e continuar bebendo ali, mas ele vai beber uma quantidade muito menor do que ele poderia estar bebendo e pode até influenciar ele predispor ele, né, a ter algum problema urinário, por exemplo. Então troque a água do seu gato todo dia. Número 6, sabor alterado. Então, como eu disse lá atrás, né, o plástico ele tem esse poder de alterar o sabor, tanto pelos compostos que o plástico libera ali na água, mas também pela questão das bactérias. Mas outra coisa, e que é devido a um erro comum dos tutores que pode alterar o sabor, é uma formação de alga ali. Por quê? Na cabeça de algumas pessoas, ela pensa, opa, eu não preciso lavar a tigela de água aqui do meu gato, né? É água que fica ali, não suja, para que eu vou limpar? Né? Ela tem isso, ela só limpa a tigela de comida, porque na cabeça dela a comida suja a tigela, então ela limpa. E olha lá, né, que tem pessoas que nem limpam a tigela de comida também, né? E é complicado, mas enfim, existem. E na de água, quando você não limpa, começa a ter proliferação de algas lá no fundinho. Algumas tigelas você até consegue ver, dependendo da pessoa. Já fui em casas que era assim, tá? Você até consegue ver um fundo verde de alga ali, mas a grande maioria das vezes não vai chegar a isso. Se chegar a isso, muito provavelmente você vai lavar, né? Mas antes de chegar ali, já passou muito tempo tendo alguinhas ali pequenas formadas que não alteram a coloração, então você não vê que tem água e na sua cabeça pode estar limpo. E essas algas, elas também alteram o sabor da água, tá, pessoal? Então, não cometa o erro de não limpar a tigela do seu gato corretamente. Uma outra dica muito importante, pessoal, na hora que pode alterar o sabor da água sem você saber, tá? Quando você for limpar a tigela de água do seu gato, limpe com sabão neutro, tá bom? Não limpe com água sanitária nunca, pelo amor de Deus, e com detergente neutro, tá? Não usa detergente cheirinho de coco, cheirinho de, enfim, nesses cheirinhos que existem por aí. Não usa, porque isso vai deixar cheiro na tigela, vai deixar cheiro na água, vai alterar o sabor e seu gato vai evitar beber ali. Número 7, tigela limpa incorretamente, que foi isso que eu disse aqui, né? Eu acabei esquecendo que tinha esse tópico, acabei pulando ele. Basicamente é o que eu já disse, tá? Usar detergente neutro, não utilizar desses detergentes com cheiro, nem cloro, porque vai deixar um cheiro impregnado ali que seu gato ele não vai beber mais, tá? Então limpa a tigela da forma correta, utilizando detergente ou sabão neutro. Número 8, ele prefere água corrente. Então, às vezes, o seu gato, ele tem gatos, pessoal, que ele vai gostar muito de beber água da fonte, enquanto tem outros que não vão gostar, tá? Enquanto tem outros que vão gostar só da torneira. Por exemplo, aqui em casa, o Bipo. A gente tem uma fonte, ele não bebe da fonte, mas ele só bebe da torneira. Vai entender, né? Cada gato é cada gato. Mas a grande maioria dos gatos vão preferir uma água corrente devido a seu instinto, tá? Então, na natureza, os gatos, ele tá morrendo de sede, a única poça que ele achou é aquela parada, ele vai beber. Mas se ele conseguir achar uma corrente, nossa senhora, para ele tá no céu. Porque ele vai ver aquela água corrente na cabeça dele, vai trazer uma tranquilidade que aquela água é purificada, ela é fresca, ela é limpa, ela é gostosa, tem um sabor gostoso.
Então vai trazer uma tranquilidade para o gato de pensar que ele não corre risco beber naquela água de contaminação e posterior morte, tá? Então quando você traz essa fonte para dentro de casa, você basicamente está simulando essa água corrente da natureza. Então, se você tiver a possibilidade de comprar uma fonte, testar na sua casa e ver se seus gatos bebem dela, faça isso, eu recomendo bastante, porque é muito importante. Número 9, local inadequado. Então, às vezes, você coloca a tigela de água num local que tem muito tráfego de pessoas na sua casa, que às vezes tem muito barulho, né? Às vezes você bota uma tigela de água na área de serviço ali, na cozinha, onde muitas pessoas ficam cozinhando, né? E isso pode acabar fazendo com que o gato não vá lá beber, porque tem muito barulho, tem tudo. Então o gato é um ambiente que o gato ele já fica um pouco mais ligado, um pouco mais inseguro, ele fica, opa, tem muito barulho aqui, então na cabeça... Entende que o gato ele não entende que o barulho ele tá vindo de você, ou que o barulho ele tá vindo da máquina de lavar. Não, na cabeça dele ele pode pensar, opa, tô com medo. Tem um barulho aqui, me deixou um pouquinho alerta, um pouquinho com medo. Então pode, talvez tenha um predador aqui, possa ter alguma coisa que vai acabar me trazendo algum risco para minha vida. Então você acha que ele vai querer beber água desse lugar? Não, ele vai procurar, ele vai lá pro banheiro, talvez que é um lugar que ele se sente seguro, e vai beber água do vaso. Tá? Então você colocar as tigelas em locais adequados, locais calmos, tranquilos da sua casa, também é muito importante. Então por que os gatos, na verdade, por que não, né? Os gatos preferem água suja, porque alguns de vocês podem ter dúvida, porque às vezes você não comete nenhum desses erros aqui que eu citei. E mesmo assim o seu gato bebe água do vaso ou bebe água das plantas, né? Eles preferem água suja? Não, pessoal, eles não preferem água suja, tá? Pode ser só uma questão da cabeça deles. E a gente precisa definir o que é sujo, né? O que é sujo pra gente, às vezes não é sujo pro gato, tá? Então, às vezes a gente tá olhando ali a tigela de água do gato, a gente acha que tá sujo. A gente acha que tá limpo, quer dizer. Mas pro gato tá sujo. Pro gato tá com cheiro diferente, tá com cheiro estranho. Então, a cabeça do gato é diferente da nossa. Ele pode estar bebendo do vaso, porque na cabeça dele a água do vaso ela tá mais limpa do que a água da tigela dele, por qualquer motivo que seja, tá? Então eles não preferem água suja, é só uma questão de na cabeça dele, talvez aquela água ela está mais limpa do que a que você está fornecendo para ele, tá? Então entenda isso. Outra coisa, por que os gatos gostam de água de planta? Isso aqui é muito interessante, né? Alguns de vocês talvez tenham esse hobby, né, de ter diversas plantas na sua casa, às vezes você tem um jardim e tudo mais. Aí você tem aquela planta que tem aquela parte de baixo da planta, né, que acumula água ali quando você água essa planta e fica um pouquinho de água ali, com um pouquinho de areia e tudo mais. Aí você vê seu gato bebendo água ali, você fica assim, nossa senhora, pelo amor de Deus, não bebe água aí não, tá cheio de areia, tá sujo demais, por favor, não faz isso não. Mas você vê esse gato bebendo e eles realmente até gostam um pouco dessa água, tá, pessoal? Por que disso? Na natureza, essa água que passa pelas plantas, que tem um pouquinho de areia ali e tudo mais, ela dá uma sensação um pouco mais orgânica pro gato, ela é um pouco mais oxigenada, porque ela passou ali na planta, tá? Ela tem um pouco mais de minerais, e isso pode acabar trazendo esse instinto pro gato de beber ali, porque os gatos na natureza, os minerais que eles consomem geralmente vai ser dessa água um pouco mais assim, né? E em casa, por mais que ele receba a melhor alimentação do mundo, ele ainda pode ter esse instinto, opa, eu vou beber essa aguinha aqui dessa planta, porque eu vou consumir um pouco de mineral, ele vai ter um gosto um pouco mais orgânico, vai estar um pouco mais oxigenada, né? Então é uma questão de instinto dos gatos gostarem de beber água desse local, tá bom? Ó o Pipo tá ali, ó o Pipo ali, querendo aparecer no vídeo. Dá oi, Pipo. Ele tá ativado, é a carinha dele de danadinho, subiu ali igual um doido. Ah, o Pi é danado demais. Então é isso, né, pessoal? Vocês entenderam a questão da planta aí, é uma questão mais instintiva do que pro gato não é suja igual para nós, tá? E como fazer, então, para ele parar de beber água suja? Às vezes você vê ali seu gato bebendo água do vaso, do banho, né? E fica assim, não quero que ele bebe água daí, me dá uma coisa ruim, acho que é nojento, né? Enfim, qualquer motivo você não quer que ele beba água desses locais. Como que você faz para ele parar, pessoal? Então, primeiro, comprar uma tigela rasa e larga, né? Como eu disse lá, para não incomodar os bigodes do seu gato. Limpar a tigela com frequência. Então, eu recomendo que você limpe aí a cada 2, 3 dias. Se der para limpar todo dia, ainda também pode limpar, mas todo dia eu acho que não tem tanta necessidade assim, né? A cada 3 dias acho que já tá bom, dependendo do caso, a cada semana
também tá ok, tá? Mas a cada semana talvez seja muito longa. Aí é uma questão mais de você avaliar aí a questão da sua casa, dos seus gatos e tudo mais, e ver qual que é a frequência melhor para vocês aí. Mas não deixe de limpar a tigela, tá bom? Tigela de cerâmica, aço ou vidro, como eu disse, essas três já estão boas no sentido de não alterar o sabor da água, mas se você puder comprar, dar preferência para uma de aço inox, eu prefiro, é a que eu mais recomendo, tá bom? Colocar longe dos alimentos, colocar várias tigelas, mudar a localização quando o gato enjoar. Então, às vezes, o seu gato ele costuma beber bastante água ali daquele local, mas depois você percebeu que ele já não está bebendo tanto quanto antes. Aí você vai lá e simplesmente muda as tigelas de lugar, porque vai já ativar essa questão do gato de curiosidade. Às vezes ele acha que é uma nova fonte de água ali no ambiente dele, então isso já pode fazer com que ele volte a beber água naquele local, tá? Trocar a água todo dia, tá, pessoal? Todo dia trocar água. Determina um horário para trocar, entendeu? Ah, acordei e troquei, ou na hora de dormir vou trocar, na hora do almoço, enfim, um horário para você trocar é importante. E comprar uma fonte, caso seja possível, para você ver se seu gato prefere beber ali, tá? Então instala todas essas dicas que eu te disse, que vai ter muita chance do seu gato parar de beber água desses locais, tá? E é seguro para os gatos beberem água da chuva? Essa pode ser uma outra dúvida. Às vezes choveu aí na sua região, ficou uma poça de água ali no seu jardim ou algo do tipo ali, e seu gato foi lá e bebeu aquela água, você ficou com medo talvez do seu gato ficar doente. É seguro sim, tá, pessoal? Ela é segura sim, né? Se você pegar a água da chuva assim com uma tigela e colocar para o seu gato beber, ela vai ser segura, dependendo de dois critérios, basicamente. Se ela não passou por outros locais antes de você pegar ali, né? Então, por exemplo, ela desceu um barranco e chegou ali. Aí não, aí ela vai estar extremamente contaminada, tá? Mas se você conseguiu coletar ela, porque eu acho que nenhum de vocês vai fazer isso, né? Eu vou coletar uma água de chuva para dar pro meu gado. Não tem muito sentido, né? Mas se é aquela água que caiu dali direto ali no chão, já choveu por muito tempo, então as primeiras águas que passaram ali já limpou aquela cerâmica ali, ficou uma pocinha, seu gato bebeu, geralmente não vai ter tanto problema, tá? Não precisa preocupar. Só se for, por exemplo, uma região extremamente poluída, que a chuva é muito tóxica, muito suja, mas também é muito raro ter essas regiões aí, tá, pessoal? Mas, no geral, não faz mal não, tá? E os gatos podem ficar doentes bebendo água suja? Podem, mas geralmente vai ficar mais exclusivo de gatos que têm acesso à rua, tá, pessoal? Uma água suja da sua casa, como do seu vaso, o restinho do banho ali, né, da planta, geralmente não vai fazer mal pro seu gato, tá? Do banho ainda, dependendo, se tiver muito produto ali químico ainda, mas o seu gato ele vai sentir o cheiro, geralmente ele vai beber ali, se ele vê que realmente é só a água ali, se ele sentir cheiro de shampoo, esses cremes, ele não vai beber, tá? Geralmente. Então, o maior problema vai estar em gatos que têm acesso à rua. Por quê? Porque gatos eles podem ter aí a leptospirose. Então, se um gato ele vive na rua, ele bebeu uma água de alguma pocinha, pode ter passado um rato ali, né, algo do tipo. Ele pode, se ele beber água do rio, alguns acabam bebendo, ele pode acabar pegando leptospirose. Então, se o seu gato ele tem acesso à rua, ele corre esse tipo de risco também, tá? E eles podem ter infecção do trato urinário bebendo água suja. Essa é uma das dúvidas que vocês têm também, né? Se eles podem pegar uma infecção urinária bebendo água suja. Não, tá, pessoal? Não fica tranquilo com isso, porque a água, antes dela passar ali pelo todo o processo de filtração lá no rim e chegar à urina, se tiver bactéria, alguma coisa ali, ou ela vai entrar para a corrente sanguínea, ela vai ser combatida pelo sistema imune, enfim, ela não vai passar junto com a água lá para a bexiga não, tá? Então não precisa se preocupar que seu gato ele não vai ter infecção urinária bebendo água suja. E também a última dúvida de vocês é se eles podem pegar vermes bebendo essa água, tá? Pode, tá, pessoal? Verme até talvez seja o mais fácil dele pegar aqui, né? Porque se ele tiver acesso à rua vai ser mais fácil dele pegar verme, tá? Mas em casa ele também pode pegar, né? Se for, por exemplo, essas aguinhas de plantas, né? Aquela água parada lá no jardim da sua casa, pode pousar um mosquitinho ali, uma pulga ou algo do tipo, e seu gato acabar ingerindo essa água, ingerindo esse verme e ele se proliferar lá no intestino dele, no estômago e tudo mais, tá? Então, mas também não é assim, se você fizer um controle, né, de vermifugação corretinho no seu gato e tudo mais, né? Também não vai ser um grande problema assim, não é tão comum os gatos pegarem verme bebendo essa água
da sua casa aí que você julga suja, não. Só se é uma água, tem um pote de água lá fora de casa, uma piscina parada, uma coisa assim que tem anos que tá lá, já tá toda suja, toda verde, né? Aí pousou milhares de mosquitos lá já, diversos animais, esse seu gato bebeu, aí sim a chance pode até ser grande dele pegar um V. Mas geralmente, se for uma aguinha que ficou parada ali da plantinha, que geralmente ela fica se renovando e tudo mais, não vai pegar, tá, pessoal? Então não precisa se preocupar quanto a isso. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição. Peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.